Fala pessoal, vamos começar mais uma revisão médica essencial. Hoje, o nosso foco está nos fascinantes estágios iniciais do desenvolvimento humano. É como se a gente estivesse dissecando a planta baixa de um prédio antes mesmo da construção subir. A gente vai transformar os conceitos mais desafiadores da embriologia em um conhecimento super claro, daqueles fundamentais para dominar as provas e a clínica. Para a gente criar aquele mapa mental perfeito e estruturar os estudos, vamos passar rapidinho por 6 capítulos hoje. Conceitos básicos e células-tronco, clivagem, gastrulação, a fase de organogênese, determinação sexual e fechando com chave de ouro a importantíssima aplicação clínica do ácido fólico. Começando pela seção 1, conceitos básicos e células-tronco. Como em qualquer área da biologia molecular, é absolutamente crucial que a gente defina bem os termos antes de avançar para os processos mais complexos. Olha só, essa é uma das distinções que mais caem em provas e costuma ser uma bela pegadinha. A gente precisa separar na cabeça o que é embrião do que é conceito. O embrião é única e exclusivamente o ser humano em desenvolvimento nas suas fases iniciais. Já o conceito é o pacote completo, sabe? Ele engloba o embrião e mais absolutamente todas as estruturas extraembrionárias, tipo a placenta e as membranas fetais. É literalmente a totalidade do que resulta de uma concepção. E já que estamos falando do começo de tudo, vamos contrastar os potenciais dessas células primordiais. O zigoto recém-fecundado é o nosso exemplo supremo de célula totipotente. Ele tem o poder absoluto de gerar um organismo inteiro sozinho. Mas, conforme as divisões vão acontecendo, as células do embrião inicial passam a ser consideradas pluripotentes, ou seja, elas ainda têm uma plasticidade incrível para formar dezenas de tecidos e órgãos diferentes, só que já perderam aquela capacidade solitária de orquestrar um ser vivo completo do zero. Entrando agora na seção 2, clivagem e vias de sinalização. Para a gente construir uma estrutura gigante, super complexa, é preciso multiplicar a matéria-prima bem rápido, concorda? Vamos visualizar uma linha do tempo cronológica a partir da fecundação. A gente começa com o zigoto unicelular, que sofre divisões bem rápidas e forma os chamados blastômeros. Quando a gente chega ali na marca de 12 a 32 células, elas se agrupam num formato bem compacto que lembra muito uma amora, e é exatamente por isso que chamamos de mórula. Logo depois, os fluidos vão entrando nessa estrutura, cavidades se abrem e surge o nosso blastocisto, que é a arquitetura perfeita pronta para se implantar lá na parede uterina. O ponto crucial aqui é que essas divisões não têm nada de aleatórias. A gente tem verdadeiros mestres de obras moleculares orientando a construção. Um exemplo fantástico é o fator de crescimento transformador beta, o TGF-beta. Ele não só regula a proliferação celular, mas também dita a delicada diferenciação do trofoblasto, que é quem vai envolver e proteger toda a estrutura desse novo embrião. Seção 3. Gastrulação e camadas germinativas. Pessoal, esse é disparado o evento mais drástico e importante da terceira semana. É o momento em que nosso disco plano lança de fato as bases tridimensionais do corpo humano. É incrível perceber como a morfogênese transforma esse disco embrionário completamente. A linha primitiva cria uma atividade celular muito intensa. É por essa pequena fenda que as células mergulham, sofrem invaginação e migram ativamente para gerar a nossa camada intermediária, o mesoderma. E em paralelo a isso tudo, a notocorda e o seu processo começam a moldar a fundação de todo o nosso futuro eixo neural embrionário. Mas como todas essas células sabem exatamente para onde ir? Bom, a gente tem moléculas vitais atuando como um GPS intercelular de altíssima precisão. Sinais como o FGF, a via do Sonic Hedgehog, os WNTs e os TGFs ditam o compasso rigoroso de toda a estrutura corporativa. Eles são responsáveis por garantir que cada célula pluripotente saia do seu lugar e migre para o endereço exato na fundação do organismo. E a consequência direta dessa gastrulação bem-sucedida é a formação das 3 camadas germinativas. Isso aqui é o que a gente chama de conceito de ouro para provas. O ectoderma vai formar a nossa epiderme e todo o sistema nervoso central. O mesoderma, que é super vibrante, constrói o sistema cardiovascular, a musculatura e os ossos. Já as camadas mais internas, do endoderma, vão revestir o futuro intestino e todo o trato respiratório. Seguindo em frente, chegamos na seção 4, organogênese. Da 4ª até a 8ª semana, a construção da nossa obra entra em velocidade máxima. E um alerta importantíssimo.
Justamente por causa dessa taxa altíssima de diferenciação celular, essa janela é o período onde o embrião está mais vulnerável a sofrer com a ação de teratógenos ambientais ou farmacológicos. Para a gente consolidar bem esse mapa lental, vamos observar a progressão dos eventos. Na quarta semana, o tubo neural finalmente se fecha e começam a aparecer os primeiros brotinhos dos nossos membros. Avançando para a sexta semana, os raios digitais começam a ficar bem nítidos nas plaquinhas das mãos. E quando a gente chega na oitava semana, poxa, a aparência já é distintamente humana e os dedinhos já estão completamente separados. Olha o quão rápido tudo isso acontece. Aos 28 dias de desenvolvimento, nota-se um progresso espantoso. O que era um disco simples vira um formato de C reconhecível. A proeminência cardíaca salta aos olhos ali na frente, até porque o sistema cardiovascular é o primeirão a entrar em atividade funcional. Além disso, a gente já percebe as elevações dos arcos faríngeos, que é o que vai definir lá na frente a face e o pescoço. Com tudo isso se formando a todo vapor, surge uma questão anatômica muito provocativa. Lá no fundo dessa estrutura, qual é a chave genética exata que vai bater o martelo e transformar uma gônada que até então era completamente indiferenciada num testículo ou num ovário? O que nos joga direto na seção 5, determinação e diferenciação sexual. O detalhe impressionante de toda essa história é que até bater a sétima semana, os embriões masculino e feminino são morfologicamente idênticos nas pranchetas de desenvolvimento biológico. Não dá para diferenciar visualmente. Vamos transformar essa via molecular num passo a passo bem fácil de lembrar. A cascata masculina começa com a presença fundamental do cromossomo Y. É no Y que habita o famoso gene SRY. A ignição desse SRY funciona como um gatilho para redes reguladoras super rigorosas que ativam o potencializador SOX9. É essa sequência cirúrgica que força as células com um destino indefinido a seguirem direto para a diferenciação testicular. Uma vez que a genética dá o sinal verde, a anatomia se desdobra em tarefas bem divididas. Na parte interna, os cordões celulares evoluem de vez para os complexos túbulos nos testículos ou viram os ovários. Já na parte periférica, lá fora, o tecido recebe sinais de fatores vindos do ectoderma, como o potente FGF8. Eles são os responsáveis por esculpir sulcos e tecidos genitais em um fenótipo externo completamente definido. A gente não pode falar de genitália sem falar da endócrina embriológica. A testosterona produzida internamente induz todo o desenvolvimento dos ductos masculinos. Ao mesmo tempo, o hormônio antimileriano faz o papel de inibir e literalmente eliminar a formação de ductos femininos no feto que é do sexo masculino. Inversamente, se não há presença de testosterona circulando, a diferenciação feminina primária assume o comando. É o fluxo padrão do corpo que se consolida sem depender de estímulos hormonais logo no começo. E chegamos à nossa seção 6, aplicação clínica, ácido fólico. Trazendo toda essa base embriológica diretamente para a realidade de um hospital, a gente precisa entender o que determina o sucesso ou a falha daquele fechamento do tubo neural inicial. Sob um aspecto puramente clínico, a mecânica da fusão das dobras do tubo neural está intrinsecamente ligada a resultados bem graves. Quando ocorrem falhas no fechamento das portas iniciais, que a gente chama de neuroporos, o feto pode desenvolver a temida meroencefalia se o defeito for no eixo rostral. Agora, se a falha for lá na extremidade caudal, isso pode conduzir a níveis complexos de meningomielocele. Sabendo desse risco imenso, a nossa atenção se volta para uma arma profilática vital que a gente tem em mãos. É regra de ouro a suplementação de 0,4 mg por dia de ácido fólico desde a pré-concepção até o final do primeiro trimestre é capaz de derrubar exponencialmente esses riscos. E detalhe super importante para a prova, tá? Baixos níveis de vitamina B12 também apresentam uma correlação enorme com o aumento desses defeitos do tubo neural. Olhando para trás e refletindo sobre o escopo monumental da criação do corpo humano, tem uma frase célebre de Anton Jan van Leeuwenhoek, ainda da época dos primeiros microscópios no século XVII, que é perfeita. Ele disse: o feto humano, embora não maior que uma ervilha, já é provido de todas as suas partes. É um resumo espetacular. No final da 8ª semana, a gente já tem um rascunho físico de uma vida inteira compactado em um espaço milimétrico. Levando tudo isso que aprendemos sobre a arquitetura fetal para o futuro da medicina contemporânea, fica uma reflexão muito instigante. Com a expansão frenética do nosso conhecimento sobre esses mestres de obras moleculares,
e as vias de sinalização, quanto tempo falta até a gente dominar essas engrenagens a ponto de conseguir corrigir um defeito no tubo neural antes mesmo de o bebê nascer? A capacidade de fazer intervenções intrauterinas usando a própria biologia celular está no nosso horizonte. Que essa perspectiva impulsione cada hora de estudo. Fiquem firmes e até a próxima análise.